E aí, tudo bem? Como você tá? Que bom que você tá aqui. Hoje a gente vai começar um tipo de vídeo diferente aqui no canal. Então, até eu quero que você deixe aí teu comentário depois. Me diga se você gostou desse tipo de vídeo, se foi bom para você, se você quer que a gente faça mais. Mas a ideia é começar uma série nova aqui, que vai chamar Não É Bem Assim. Por que tem esse título? Porque a ideia é a gente trabalhar alguns textos bíblicos e até ajudar você na sua leitura bíblica e trabalhar alguns textos bíblicos que muita gente acabou interpretando errado, ou que a maioria das pessoas tem um conceito que não é bem o que o texto de fato quer dizer. Então, para cada vídeo a gente vai olhar um texto específico. Às vezes são textos que nem sequer estão na Bíblia, que as pessoas inventaram, versículos que as pessoas criaram por aí no dito popular. Outros que estão ali na Bíblia, mas que a gente interpretou de maneira completamente diferente do que de fato está na Bíblia ou do que a Bíblia quer mostrar pra gente. Se você gostar desse vídeo, vou te pedir para deixar o joinha, né? Não custa nada, é só você clicar aí. E o YouTube ainda ajuda a divulgar esse vídeo para mais pessoas, só porque você clicou e deixou esse joinha. E para esse tipo de vídeo, então eu quero compartilhar aqui com você a tela do meu computador e a gente vai ver junto aqui os slides, onde a gente vai poder comentar melhor em cima disso. E o texto que a gente vai começar analisando hoje aqui é Mateus 6,33, muito famoso, muito conhecido. Busque primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Pelo menos é o que dizem, né? Mas a gente vai ver se é de fato isso. Bom, aqui é como normalmente as pessoas falam a respeito desse texto. Busca primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Então, foca no reino de Deus, busca o reino como prioridade e tudo vai ser acrescentado na sua vida. Tudo mais vai ser acrescentado. Mas a gente vai olhar aqui e vai ver se é isso realmente que o texto diz. A versão que eu estou usando aqui é a NVI. Se você quiser, você pode olhar em outra versão também, alguma versão que seja diferente. Mas todas elas partem do mesmo princípio, tá? Então vamos olhar aqui, olha. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Até aí, tranquilo. E a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Primeira coisa que eu quero destacar aqui, gente, é que o texto não é busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Aqui ele diz, olha, busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Esse é um ponto aqui que muita gente acaba ignorando sobre esse texto, mas é extremamente importante, porque senão Jesus teria só falado, busquem primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, né? Talvez você tenha ouvido versões diferentes, ou e todas as coisas serão acrescentadas e as demais coisas serão acrescentadas, e a gente já vai ver o que a Bíblia diz. Mas primeiro a gente tem que destacar, busquem o reino e a sua justiça. Então não é só buscar o reino, é buscar o reino de Deus e a justiça desse reino. A justiça fala de retidão, fala de princípios, fala da realidade de vida do reino de Deus. Então buscar o reino de Deus não é só eu priorizar as coisas do reino, como muita gente ensina por aí. Você vai trabalhar na igreja, você vai focar no teu devocional, vai ler a Bíblia, orar, jejuar todo dia e vai ficar pregando para um monte de gente. Você está buscando primeiro o reino. Esquece todo o restante da tua vida, tá? Esquece teu trabalho, esquece tua família, esquece tua rotina, esquece tudo. Você tem que buscar primeiro o reino. Então você tem que ir na igreja todo domingo, não pode faltar um culto, e você tem que trabalhar incansavelmente na obra do Senhor. Isso é buscar primeiro o reino. Mas não é bem isso que Jesus está dizendo aqui. O que Jesus está dizendo é que a gente deve buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus, gente, fala da influência de Deus, do governo de Deus, da autoridade de Deus. E a sua justiça fala do estilo de vida do reino, daquilo que o reino traz, da retidão, da correção que o reino traz às coisas. Justiça fala das coisas voltarem para o seu devido lugar. Então, na verdade, o que Jesus está nos instruindo é que a gente deve buscar o governo de Deus sobre a nossa vida, sobre esse mundo, principalmente sobre a nossa vida, a influência dele, a vontade dele, o coração dele e a sua justiça, os seus princípios, as suas direções, as suas instruções, o que ele diz a nosso respeito, como as coisas funcionam na mente de Deus, no governo de Deus. É isso que a gente deve buscar aqui na Terra.
Aí ele diz assim, olha, e todas as coisas serão acrescentadas, ou e as demais coisas serão acrescentadas. É isso que ele diz? Não é isso que ele diz. Olha só o que ele fala aqui. Todas essas coisas. Opa, isso aqui muda tudo. Todas essas coisas. Isso nos leva a uma pergunta. Que coisas são essas? O que são essas coisas, gente? Do que é que ele está falando? Porque essa indica que ele já mencionou anteriormente. Então, para poder compreender esse versículo, a gente obviamente precisa olhar nos versículos anteriores. Vamos ver o que diz os versículos anteriores, então? A gente vai ver aqui Mateus 6, 31 a 32. Se você quiser, depois você pode voltar no início do capítulo e ler desde o início. Mas esses 2 versículos aqui são suficientes para a nossa análise. Olha só. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então, antes de Jesus falar o versículo 33, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ele fala o versículo 31 e 32 e ele diz assim, olha, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Os pagãos, gente, só para você poder entender aqui, são as pessoas, no caso, que não eram do povo de Deus, tá? Naquela época de Jesus, quando ele se referia aos pagãos, eram os gentios ou as pessoas que não criam em Deus, que não buscavam Deus de Israel. E ele está falando que quem se preocupava, ficava preocupado, ansioso, correndo atrás de coisas, o que vamos comer, o que vamos beber e o que vamos vestir, eram, na verdade, os pagãos, as pessoas que não conheciam a Deus. Então ele está dizendo que você fica preocupado, olha a palavra preocupação aqui, que você se preocupar com o que você tem que comer, com o que você vai beber, e com o que você vai vestir, não é algo de quem conhece a Deus, não é uma preocupação legítima de quem conhece a Deus. Então Jesus está confrontando a ansiedade do povo, ele está confrontando as preocupações que eles tinham, porque certamente, assim como hoje, eles andavam, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí o foco da vida deles estava no que comer, no que vestir, no que beber. Eles estavam preocupados e gastando o seu dinheiro, gastando as suas coisas em aquilo que eu quero comer, aquilo que eu quero beber e aquilo que eu quero vestir. Só que aí Jesus fala assim, olha, não se preocupem com essas coisas dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Por quê? Porque os pagãos é que correm atrás, eles que gastam a vida deles correndo atrás dessas coisas. Aí ele completa, mas o Pai Celestial, opa, isso aqui faz uma diferença gigantesca. Você tem um pai. Quando você está na casa do teu pai, você não se preocupa com o que você vai comer. Você não se preocupa com o que você vai beber, nem com o que você vai vestir. Por quê? Porque você sabe que na casa do teu pai tem o que você precisa e que o teu pai vai prover para você. E é isso que Jesus está dizendo. O Pai Celestial sabe. Ele conhece, ele sabe que vocês precisam dessas coisas, então vocês não precisam se preocupar com isso. Vocês devem fazer uma coisa. O que é que ele diz que a gente deve fazer? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busca o governo de Deus, busca a vontade de Deus. Deus provê para você o que você vai comer, o que você vai vestir, o que você vai beber. Não deve andar preocupado, ansioso, afocado. Não, eu tenho que trabalhar porque tenho que botar comida em casa, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que ter coisa para comer, para vestir, para beber e tal. Obviamente, ele não está dizendo que você não deve trabalhar. Vai ficar na rede o dia inteiro e não vai fazer mais nada. Claro que não. Até o próprio Paulo diz assim, quem não trabalha, que também não coma. O que ele está dizendo é que você não tem que se preocupar. Esse é o ponto. A preocupação, andar o tempo todo preocupado. Ao contrário, ao invés de você ficar preocupado, você vai fazer o quê? Você vai buscar o reino de Deus e a sua justiça. E aí ele diz aqui, olha, e todas essas coisas. Que coisas? O que comer, o que beber e o que vestir. Então significa que ele não está falando todas as coisas.
existe um essas aqui, tá vendo? Olha, todas essas coisas. Então ele está se referindo ao que comer, que beber e que vestir. O que ele está dizendo é que quando você busca o governo de Deus sobre a sua vida e a vontade de Deus, quando você busca o reino dele, a influência dele, a glória dele, você não precisa se preocupar com o que você tem que comer, beber ou vestir, porque isso será acrescentado à sua vida. Agora, ele não está dizendo, como muita gente pensa, que você busca o reino e aí você vai ter tudo. Você vai ter carro de luxo, você vai ter casa, você vai ter riqueza, você vai ter prosperidade da mais alta, você vai ter isso, você vai... Não é isso que ele está dizendo. Não, por isso que não é todas as coisas, é todas essas coisas. Ele está dizendo o seguinte, que Deus vai te prover e te sustentar com aquilo que você precisa comer, com aquilo que você precisa para vestir, com aquilo que você precisa para beber. Você não precisa se preocupar com isso. Não deve andar ansioso. Segundo o que ele está dizendo, não é que se você buscar o reino, você vai ter tudo o que você quer, tudo o que você deseja. Não. Ele está dizendo que você vai ter o que você precisa para comer, para beber e para vestir. É muito simples, mas extremamente importante, porque muita gente acaba confundindo esse texto aqui e achando que, busca primeiro o reino, e aí todo luxo que você quiser você vai ter, e tem gente que vai para o outro extremo. Não, olha, buscar o reino é você abrir mão de tudo na tua vida e só ficar aqui orando, só ficar trabalhando na igreja. Não é isso que ele está dizendo. Então a gente precisa compreender bem o que a palavra diz, para a gente poder saber viver de maneira sábia e de maneira que honra e que agrada a Deus. A gente deve buscar o governo dele, a vontade dele, trabalhar, e a gente vai buscar o reino dele no nosso trabalho, a gente vai buscar o reino dele na comunhão com a nossa família, a gente vai buscar o reino dele em tudo que a gente fizer e vai viver de acordo com a justiça dele em tudo isso. E ao mesmo tempo a gente não vai andar preocupado, ansioso, inquieto com o que a gente tem que comer, com o que a gente tem que vestir ou beber, porque como a gente está focado em ver a realidade do reino se manifestando através de nós e ele sendo glorificado, a gente pode descansar, porque a gente tem um Pai, a gente está na casa do Pai e Ele supre tudo que a gente precisa. Se você gostou desse vídeo, então deixa aí nos comentários, me diz o que você achou, se você tem outras ideias a respeito disso, se você quer que façam mais vídeos, se você tem sugestão de textos que você gostaria de entender. Se você ainda não deixou teu joinha, deixa aí, se inscreve no canal, tá bom? E me segue lá no Twitter e no Instagram pra gente se conectar melhor. Tamo junto, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Valeu!